Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Laís Clenis Cardoso. Ela é mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, historiadora, colecionadora de moedas antigas, sonhadora e, acima de tudo, mãe. Muito obrigada por ter aceito o convite, Laís. Será um prazer conversar com você essa noite. Como a história entrou em sua vida? A história, ela entra na minha vida ainda na infância, quando eu conheço uma professora, que foi minha professora do antigo quinto ano, e ela começa a dar essas aulas de história e pede para a gente fazer um seminário sobre o Antigo Egito. E naquele momento eu comecei a estudar para apresentar seminário, era o primeiro seminário que eu apresentaria na vida, e eu me encanto. E aí eu passei a ir para a biblioteca, porque eu decidi que eu queria criar o meu próprio livro didático. E fiz alguns recortes na época do que eu considerava que era uma pesquisa para a criação desse livro didático. E desde então eu tenho esse desejo de fazer história e de ensinar história e de pesquisar a história. Claro que tudo isso que eu tô contando é um pouco infantilizado, né? Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo outros interesses, amadurecendo essas ideias, até que me encontro de fato na Universidade de História. Antes de cursar História, eu tive experiências em outras faculdades, fiz veterinária, boa parte do curso do veterinário, que me deu uma certa experiência em outro campo de estudo também. Mas eu, de fato, decidi que era a história que eu queria fazer e dei continuidade para esse projeto. No período da minha graduação na Universidade Federal de Goiás, eu desenvolvi um interesse em história antiga, que a gente nota que já existia esse interesse desde a minha infância, em história antiga, e fiz pesquisa acadêmica voltada para essa área, né? Mas sempre me interessou muito a parte cultural humana, o desenvolvimento social humano, a história dessa humanidade, como que ela se desenvolve, a história do Brasil. A história, por si só, ela é muito interessante, né? Sempre gostei de ler. A vida política, para mim, sempre foi muito importante, sempre foi muito interessante. E isso fez com que eu desenvolvesse ainda mais esse lado. E a sala de aula, para mim, é um dos meus lugares prediletos. Eu gosto muito de estar em sala, gosto muito de atuar como professora. Eu entendo o papel do professor na sociedade, entendo que a educação ela é um ato de luta constantemente. Aqui eu cito Paulo Freire, que para ele é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Para mim, a educação ela é esse ato de esperançar. Quais são as temáticas de seu interesse? Hoje em dia eu faço mestrado em educação na Universidade Estadual de Goiás, na área de políticas públicas, justamente porque com a minha formação e o advento da pandemia, eu percebi que existia algo mais que me incomodava. A desigualdade social no nosso país, ela começou a me incomodar muito, principalmente no período pandêmico. E quando a gente pensa nessa desigualdade, pensa na questão da conectividade, em que os alunos deixam de ter acesso à educação, porque elas deixam de ter acesso
a meios de comunicação, a internet, a telefone, a gente tem um traço aí de desigualdade social apontando. Então, eu passo a estudar essa questão da conectividade no período pandêmico. Pensando no aspecto de políticas públicas e o trato que foi desenvolvido no governo Bolsonaro em relação à educação. Hoje essa é uma das minhas principais áreas de interesse, porque é imediato, é uma necessidade que nós temos imediata de pensar em como reverter a situação da educação no nosso país. Então hoje o meu principal foco, meu principal interesse é lutar mesmo contra essa desigualdade social de forma acadêmica e em sala de aula, que é o verdadeiro local de luta do professor. E fazer isso pensando na comunidade, pensando no desenvolvimento social. Pensar que políticas públicas é uma forma de determinar as ações do Estado. E que esse Estado ele está intrinsecamente ligado a uma dominação de classe, a condensação das relações de poder e, não obstante, a violência. E ele é composto por um conjunto de instituições, né? Um corpo de funcionários, um conjunto de leis, essa colisão de forças. Pensando que só é Estado se atravessar essas relações de poder, né? É o capitalismo na sua essência de exploração. E aí que eu cito também um autor chamado Michael Apple, que ele começa uma obra dele, que se chama Educando a Direita, falando que a temporada de caça à educação continua aberta. Então, o meu maior interesse em pesquisa é justamente encerrar essa temporada de caça. Quais são seus trabalhos mais recentes? Dentre os meus trabalhos mais recentes estão, de fato, a pesquisa do mestrado, a pesquisa em sala de aula, que estar dentro de sala de aula sempre é uma pesquisa ativa, e a maternidade, que é indispensável para mim, a maternidade. Estar com a minha família, ver na minha filha o seu desenvolvimento, compreendendo que todas as crianças deveriam ter o direito de estudar, ter o direito de brincar, ter o direito de se alimentar, tanto quanto a minha filha tem. Então, hoje eu penso sobre isso, mas eu estou com a minha filha, eu estou em sala de aula com os meus alunos, eu estou fazendo pesquisa científica na tentativa de trazer essa educação para todos os campos e para todas as pessoas, de forma a, de fato, universalizar a educação. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Pensando nesse campo de pesquisa, o referencial teórico que nós temos, ele é voltado mesmo ao estudo do neoliberalismo, o estudo dessa função do Estado, do que é o Estado, o viés marxista, nós trabalhamos dentro desse viés marxista. Pensamos também no que é a cultura digital, como que essa cultura digital se relaciona com a educação, com a sociedade moderna, com a sociedade civil, como que está relacionado a questão do Estado e da cultura digital. Essa cultura digital, se ela está imbricada no processo de conectividade ou não, esse hoje é o nosso campo de atuação. A pesquisa que está sendo desenvolvida, ela tem como fundamento uma pesquisa de campo para conversar com os alunos de terceiro ano, que passaram pelo ensino fundamental, né, nono ano, e pelo ensino médio, primeiro ano de ensino médio, em uma situação pandêmica, com o ensino remoto. E no segundo ano tiveram já uma fase de readaptação. Assim a gente consegue colher como foi essa experiência para os estudantes e pensar em como poderia ter sido trabalhado isso com eles, se houve ou não esse comportamento do Estado em relação a apoio e em relação a apoio em relação à conectividade, apoio em relação à vulnerabilidade alimentar, se em todos os campos, todos os alunos tiveram as mesmas oportunidades.
Assim, nós vamos buscando conhecer o perfil desses alunos e entender até onde foi o alcance do Estado ao cuidar, né, ao proteger e a garantir a efetuação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que toda criança tem direito a uma educação, toda criança tem direito ao brincar, toda criança tem direito à saúde, direito à alimentação, direito a uma segurança física dentro de casa, né? Tudo isso a gente vai estudando, nós estamos estudando aqui, pensando nesse período pandêmico. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Uma decepção. Um sonho. Um professor ou professora marcante. E a sua relação com a história em uma palavra. Um dos momentos mais importantes para mim foi a minha colação de grau. Foi um momento muito especial. Primeiro porque é a realização de um grande sonho. Segundo porque eu estava grávida de 7 meses da minha bebezinha. E eu estava vivendo 2 momentos muito importantes. A minha gestação, a minha formação. E aí eu dei uma jornada, né? Quando nasce um filho, também nasce uma mãe. Aí, no caso, nasceu uma mãe, um filho, uma profissional. Nasceu quase que todo mundo junto ali. E aquilo foi muito marcante para mim. É um dos meus dias prediletos dentro da minha memória. E dá para perceber dentro dessa história que eu tive uma grande mudança de campo de pesquisa. E essa mudança acontece porque veio uma das minhas principais decepções, que foi justamente os últimos anos de governo, o qual não cuidaram da forma que deveria do povo. De forma a gente perceber que houve um genocídio, houve uma situação de uma necropolítica desenvolvida, no seguinte sentido: a pandemia ela não foi democrática. Ela não matava rico e pobre do mesmo jeito. Porque as pessoas que puderam ficar em casa, elas não tinham, não eram afetadas da mesma forma de quem era obrigado a sair para trabalhar. Né? A gente percebe isso quando a gente pensa na primeira morte. A primeira morte foi de uma empregada doméstica negra, que a patroa não poderia ficar sem a empregada, e foi isso que ela deu em relato, né? Que como que ia fazer? Como que ela ia fazer a própria comida, né? Fora os outros casos, como a morte do menininho em Recife, que a mãe teve que descer para passear com o cachorro e a patroa descuidou, né, na verdade, da criança, e a criança acaba caindo e morrendo. Coincidentemente, também é uma família preta que foi afetada. Então, a pandemia ela não é justa. Ela não foi igualitária. Ela é elitizada. E eu entendo que o governo ele determinou quem morreria mais fácil. Nesse sentido que eu chamo de um Estado que atuou de uma forma a evidenciar essa necropolítica. Um sonho, de fato, um dos meus maiores sonhos é que eu veja que todas as crianças têm a oportunidade que a minha filha tem. Que não haja distinção entre os acessos e as brincadeiras e as possibilidades da minha filha e de outra criança. Uma professora marcante, provavelmente a tia Maria Ângela, lá que foi a minha professora da alfabetização e volta depois, anos depois, como a minha professora de história, que encomenda pra gente esse seminário, que foi um grande marco na minha vida. E até hoje eu ainda tenho meus livros didáticos feitos por uma criança de 11 anos. Minha relação com a história, em uma palavra: luta. Acredito que luta. Uma luta social. Muito obrigada por esse papo, Laís, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar.
Até domingo que vem!